Você está apenas acumulando informação religiosa. E informação religiosa sem revelação divina é como ter um mapa do tesouro sem saber ler as coordenadas. Jesus disse em João 5:39 e 40, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Veja que paradoxo impressionante. Os fariseus conheciam a lei, conheciam os profetas, conheciam cada detalhe das Escrituras, mas perderam completamente o ponto central, conhecer a Cristo. Estudavam a palavra, mas não conheciam o Verbo que se fez carne. E hoje, quantos não cometem o mesmo erro? Quantos não transformam o estudo bíblico em um exercício acadêmico, em uma competição de quem sabe mais versículos, de quem pode debater com mais eloquência? Mas Deus não está procurando eruditos religiosos. Ele está procurando corações famintos, espíritos sedentos, almas dispostas a ouvir sua voz e obedecer sua palavra. Porque a Bíblia não é um livro comum. Hebreus 4:12 nos revela, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus está viva, ela respira, ela pulsa, ela tem o poder de transformar sua realidade. Mas para que isso aconteça, você precisa se aproximar dela com a atitude correta. Pense em Samuel, aquele menino no templo. Ele ouvia uma voz, mas não sabia que era Deus falando. Eli, o sacerdote, teve que ensiná-lo. Vai deitar-te, se alguém te chamar, dize, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E quando Samuel finalmente aprendeu a ouvir, Deus lhe revelou coisas tremendas, palavras que mudaram o destino de uma nação inteira. Mas ele precisou aprender a postura correta, a disposição interior adequada. Você quer ouvir a voz de Deus? Então precisa vir a Bíblia, não como um crítico literário, não como um pesquisador frio, mas como Samuel. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Precisa vir com humildade, com reverência, com expectativa. Precisa vir sabendo que cada página foi inspirada pelo Espírito Santo e contém vida, direção, correção, consolação. Mas aqui está o problema. Vivemos em uma geração de pressa. Queremos respostas instantâneas, revelações em cápsulas, Deus no modo fast food. Abrimos um versículo aleatório, esperando uma palavra mágica para o dia, mas não dedicamos tempo para meditar, para mastigar a palavra, para deixar que ela penetre fundo em nossa alma. E então nos perguntamos por que nossa vida espiritual é tão rasa, por que nossa fé é tão frágil, por que não experimentamos o poder transformador das Escrituras. Davi, no Salmo 1, 2, 3, nos mostra o segredo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meditar dia e noite não é ler correndo e seguir em frente, é ruminar, é refletir, é permitir que a palavra se infiltre em cada área de sua vida. Quantas vezes você lê um versículo pela manhã e à noite já esqueceu completamente? Quantas vezes fecha a Bíblia e 5 minutos depois está totalmente absorvido pelas preocupações do mundo? Isso acontece porque não aprendemos a meditar. Meditação bíblica não é esvaziar a mente, é enchê-la com a palavra de Deus, até que ela transborde em suas atitudes, em suas decisões, em sua maneira de ver o mundo. E aqui está uma verdade que poucos querem ouvir. Se você não está disposto a obedecer o que Deus fala, Ele não vai desperdiçar palavras com você. Tiago 1:22 é claro. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Você pode estudar a Bíblia 8 horas por dia,
Mas se não coloca em prática o que aprende, está apenas enganando a si mesmo. Está construindo uma fé teórica que desmorona na primeira tempestade. Jesus contou a parábola dos 2 homens que construíram casas. Um construiu sobre a rocha, outro sobre a areia. E quando veio a tempestade, a diferença não estava no conhecimento que tinham, mas na obediência que praticavam. O homem sábio não era aquele que apenas ouvia as palavras de Cristo, era aquele que as colocava em prática. A obediência é a ponte entre conhecer a palavra e experimentar o poder da palavra. Então, quando você abre a Bíblia, faça estas perguntas. Senhor, o que tu queres me mostrar aqui? Como isso se aplica à minha vida hoje? O que preciso mudar? Em que área preciso crescer? Porque estudar a Bíblia não é um exercício intelectual, é um encontro transformador com Deus. Não é sobre acumular conhecimento, é sobre ser transformado pela renovação da mente. E deixe-me dizer algo que vai mudar sua perspectiva. Deus não escreveu a Bíblia apenas para informá-lo, Ele escreveu para transformá-lo. Cada promessa, cada mandamento, cada história, cada profecia tem um propósito: moldar você à imagem de Cristo. 2 Coríntios 3,18 declara: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Espírito do Senhor. Quando você estuda a palavra com o coração aberto, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo começa a revelar verdades que seus olhos naturais não conseguem ver. Ele conecta passagens, ilumina significados, aplica princípios eternos às suas circunstâncias específicas. Ele transforma letras em vida, palavras antigas em direção presente. Mas isso requer tempo, requer dedicação. Requer que você desligue o celular, feche a porta, silencie as distrações e diga: Deus, eu vim aqui não para cumprir um ritual religioso, mas para te encontrar. Fala comigo. Muda-me. Usa a tua palavra para cortar o que precisa ser cortado, para curar o que precisa ser curado, para edificar o que precisa ser edificado. Agora, deixe-me levá-lo mais fundo. Porque há uma preparação necessária antes de abrir a Bíblia. Você não pode vir à presença de Deus de qualquer jeito, com o coração cheio de amargura, de orgulho, de pecado não confessado. Davi sabia disso. No Salmo 66:18, ele declara: Se eu tinha intenção de pecar, o Senhor não me teria ouvido. O pecado bloqueia a comunicação com Deus, cria um ruído, uma interferência que impede você de ouvir sua voz claramente. Antes de estudar a palavra, você precisa examinar seu coração. Precisa vir diante de Deus com transparência absoluta e dizer: Senhor, sonda-me, revela-me qualquer coisa em mim que te desagrada, perdoa-me, purifica-me, prepara meu coração para receber tua palavra. Porque um coração impuro não pode receber semente pura. Um coração endurecido não pode ser penetrado pela verdade. Jesus contou a parábola do semeador. A mesma semente caiu em 4 tipos de solo diferentes e produziu resultados completamente diferentes. Não era problema com a semente. A palavra de Deus é perfeita. O problema estava no solo, no coração que a recebia. Alguns corações são como o caminho pisado, duros demais para que a palavra penetre. Outros são superficiais, recebem com alegria, mas não têm profundidade. Outros estão cheios de espinhos, de preocupações mundanas que sufocam a palavra. E apenas alguns são terra boa, preparada para receber e frutificar. Que tipo de solo é seu coração hoje? Está duro pelas decepções da vida? Está superficial pela falta de compromisso? Está sufocado pelas preocupações financeiras, pelos relacionamentos quebrados, pelas ambições carnais? Ou está preparado, arado, pronto para que a semente da palavra lance raízes profundas e produza fruto abundante?
a preparação do coração é fundamental. E essa preparação começa com um arrependimento. 1 Pedro 2:1-2 nos instrui: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda calúnia. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Veja a ordem. Primeiro você se livra do lixo, depois deseja o leite puro. Você não pode vir à Bíblia carregando rancor contra alguém e esperar que Deus lhe revele seus segredos. Você não pode vir com hipocrisia, vivendo uma mentira e esperar que a verdade se revele a você. Deus se revela aos humildes, aos quebrantados, aos que têm fome e sede de justiça. E quando você vem com o coração preparado, algo extraordinário acontece. As palavras que você leu centenas de vezes, de repente, ganham um significado novo. Versículos que pareciam mortos na página, de repente, pulsam com vida. Histórias antigas se tornam espelhos nos quais você vê sua própria jornada refletida. Pense em Neemias. Ele estava no exílio, servindo ao rei da Pérsia, quando ouviu notícias sobre o estado deplorável de Jerusalém. E o que ele fez? Antes de agir, antes de planejar, antes de reconstruir, ele jejuou e orou. Ele confessou não apenas seus pecados, mas os pecados de seu povo. Ele preparou seu coração diante de Deus. E então, quando estava pronto, Deus abriu portas que pareciam impossíveis. O jejum, a oração, a confissão. Essas são ferramentas de preparação espiritual. Elas limpam o canal entre você e Deus. Elas afinam sua sensibilidade espiritual. Elas removem as escamas dos seus olhos para que você possa ver o que Deus está fazendo. Agora, quando você finalmente abre a Bíblia com o coração preparado, precisa entender algo crucial. A Bíblia interpreta a Bíblia. Você não pode pegar um versículo isolado e construir uma doutrina inteira sobre ele. Você precisa entender o contexto. Precisa comparar Escritura com Escritura. Precisa deixar que a totalidade da revelação de Deus ilumine cada parte específica. Os bereanos, em Atos 17:11, são elogiados por essa prática. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Eles não aceitavam qualquer ensinamento cegamente. Eles examinavam, comparavam, verificavam nas Escrituras. E essa é uma lição vital para nossos dias. Vivemos em uma época de muita confusão doutrinária, de muitos ventos de doutrina, de muitos que distorcem a palavra de Deus para servir suas próprias agendas. Você precisa ser como os bereanos, precisa examinar tudo à luz da totalidade das Escrituras. Não pode construir sua fé sobre frases isoladas, sobre interpretações humanas, sobre revelações que contradizem a palavra escrita. 2 Timóteo 2,15 nos exorta: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Manejar corretamente a palavra não é torcer versículos para que digam o que você quer ouvir. É estudar com diligência, com honestidade, com submissão ao Espírito Santo que inspirou cada palavra. E aqui está algo que transformará seu estudo bíblico. Faça perguntas ao texto. Não apenas leia passivamente, mas interaja com a palavra. Quando você lê uma passagem, pergunte: quem está falando? Para quem está falando? Qual é o contexto histórico? Qual é o princípio eterno por trás desse ensinamento específico? Como isso se aplica à minha vida hoje? Quando Paulo diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, você não pode simplesmente aplicar isso a qualquer ambição pessoal. Precisa entender o contexto. Paulo estava falando sobre contentamento em meio às dificuldades, sobre força espiritual para enfrentar tanto abundância quanto necessidade.
O versículo não é uma garantia de sucesso material, é uma declaração de suficiência espiritual em Cristo. Veja como isso é importante. Quando você interpreta mal a palavra, constrói expectativas falsas. E quando essas expectativas não se cumprem, sua fé é abalada. Mas quando você maneja corretamente a palavra, quando entende o que Deus realmente está dizendo, sua fé se torna inabalável, porque está fundamentada na verdade, não em ilusões. E deixe-me compartilhar algo que mudou minha própria jornada de estudo bíblico. Leia a Bíblia com um lápis na mão. Anote suas perguntas, marque versículos que tocam seu coração. Escreva suas reflexões nas margens, porque quando você escreve, você processa de forma mais profunda. Quando registra suas descobertas, elas se fixam na memória, penetram mais fundo na alma. Davi diz no Salmo 119:11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardar no coração não é apenas memorizar, é permitir que a palavra se torne parte de você, que molde seus pensamentos, que governe suas reações, que dirija suas decisões. E quanto mais você guarda a palavra no coração, mais o Espírito Santo tem material para trabalhar em você. Quando você enfrenta a tentação, o Espírito traz à memória o versículo que você memorizou. Quando você está confuso, ele ilumina aquela passagem que você estudou. Quando você está desanimado, ele sussurra aquela promessa que você escondeu no coração. Jesus, quando foi tentado no deserto, não improvisou suas respostas. Ele citou a palavra que estava escondida em seu coração. Está escrito. Ele declarou 3 vezes. E cada vez, a palavra de Deus foi como uma espada que cortou as mentiras do inimigo. Você quer vencer as batalhas espirituais? Então precisa estar armado com a palavra. Efésios 6:17 chama a palavra de Deus de a espada do Espírito. É sua arma ofensiva na guerra espiritual. Mas uma espada só é útil se você sabe manejá-la, se treinou com ela, se a tem sempre à mão. Agora quero falar sobre algo que muitos negligenciam: a importância de ter um método no estudo bíblico. Porque estudar a Bíblia não é abrir uma página aleatória e esperar que Deus fale. Sim, Deus pode usar qualquer método, Ele é soberano. Mas se você quer crescer em profundidade, precisa desenvolver disciplina, precisa ter um plano. Há diferentes formas de estudar a Bíblia e cada uma tem seu valor. Você pode estudar livro por livro, capítulo por capítulo, absorvendo o contexto completo e a mensagem progressiva de cada autor. Você pode estudar temas específicos, rastreando o que a Bíblia inteira diz sobre fé, sobre santidade, sobre amor, sobre juízo. Você pode estudar personagens bíblicos, aprendendo com seus sucessos e fracassos. Você pode fazer estudos de palavras, explorando o significado original no hebraico ou no grego. Cada método tem seu lugar. O importante é que você tenha consistência. Não adianta estudar intensamente por uma semana e depois abandonar por um mês. O crescimento espiritual é como o crescimento físico, requer alimentação regular. Você não pode comer uma única refeição gigante e esperar que sustente você por semanas. Precisa se alimentar diariamente da palavra. Jesus disse em Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra. Não apenas os versículos que você gosta, não apenas as promessas confortáveis, mas toda a revelação de Deus. As advertências, as correções, os mandamentos difíceis, as verdades que confrontam. E aqui está algo que muitos evitam. Você precisa estudar a Bíblia toda, não apenas suas partes favoritas. Muitos pulam o Antigo Testamento porque acham difícil, ou pulam as epístolas porque parecem teológicas demais. Mas 2 Timóteo 3,16 declara:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, tudo é útil, tudo foi dado com propósito. O Antigo Testamento não é irrelevante para a Igreja. Ele revela o caráter de Deus, seus padrões de santidade, sua fidelidade através das gerações. Ele contém profecias sobre Cristo, prefigurações da cruz, princípios eternos de justiça e misericórdia. Paulo diz, em Romanos 15:4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Quando você lê sobre Abraão, você aprende sobre fé. Quando lê sobre Moisés, aprende sobre liderança e humildade. Quando lê sobre Davi, aprende sobre arrependimento e adoração. Quando lê sobre os profetas, aprende sobre coragem e compromisso com a verdade. Essas não são apenas histórias antigas, são lições vivas para a sua jornada espiritual. E as genealogias que muitos pulam, até elas têm propósito. Elas mostram que Deus trabalha através de gerações, que Ele é fiel às suas promessas através do tempo, que cada pessoa tem um lugar no plano divino. Elas nos lembram que fazemos parte de uma história maior do que nós mesmos. Mas voltando ao método, quando você estuda um livro, comece lendo-o inteiro de uma vez. Sim, inteiro. Se é uma epístola curta, como Filipenses, leia os 4 capítulos de uma sentada. Isso lhe dá a visão panorâmica, o fluxo de pensamento do autor, a mensagem central. Depois, volte e estude seção por seção, versículo por versículo. Quando você estuda um tema, use uma concordância ou um aplicativo bíblico para encontrar todas as referências a esse tema. Compare como diferentes autores bíblicos abordam o mesmo assunto. Veja como o tema se desenvolve do Antigo para o Novo Testamento. Deixe que a Bíblia inteira ilumine sua compreensão de cada verdade específica. E aqui está uma ferramenta poderosa. Faça perguntas de observação, interpretação e aplicação. Quando você lê uma passagem, primeiro observe: o que está sendo dito aqui? Quais são os fatos? Quais palavras são repetidas? Há algum contraste ou comparação? Depois interprete. O que isso significa? Qual é o princípio por trás das palavras? Como isso se encaixa no contexto maior? Finalmente aplique. O que isso significa para mim? Como devo responder? O que precisa mudar na minha vida? Essas 3 perguntas transformam o estudo bíblico de um exercício acadêmico em uma experiência transformadora. Porque não basta saber o que a Bíblia diz. Você precisa entender o que ela significa e aplicar à sua realidade. Jeremias chorou sobre Jerusalém porque o povo conhecia a lei, mas não a obedecia. Eles tinham a palavra, mas não permitiam que a palavra os tivesse. E hoje quantos não fazem o mesmo? Conhecem a Bíblia teoricamente, mas vivem em desobediência prática. Podem citar versículos, mas suas vidas contradizem o que citam. Tiago compara isso a alguém que olha seu rosto no espelho e imediatamente esquece como é. Você lê a palavra, vê o que precisa mudar, mas sai e continua vivendo exatamente como antes. Isso não é estudo bíblico verdadeiro. É apenas consumo religioso de informação. Estudo bíblico verdadeiro resulta em transformação. Quando você realmente encontra Deus na palavra, você não sai o mesmo. Seus valores mudam, suas prioridades mudam, suas reações mudam, porque você está sendo confrontado com a verdade absoluta, com a santidade perfeita, com o amor incondicional. E quanto mais você estuda, mais você percebe quanto ainda há para aprender. A Bíblia é como um poço sem fundo de sabedoria. Você pode estudar a vida inteira e ainda descobrir novas camadas de significado, novas aplicações, novas revelações do caráter de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo no final de sua vida, depois de décadas de ministério e estudo intenso, ainda exorta:
Até que eu vá, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Ele nunca parou de estudar, nunca parou de se aprofundar na palavra. E se Paulo, que teve revelações diretas de Cristo, ainda precisava se dedicar às Escrituras, quanto mais nós. Outro aspecto crucial: estude a Bíblia em comunidade. Não apenas individualmente, mas compartilhe suas descobertas com outros crentes. Escute o que o Espírito Santo está revelando a eles. Provérbios 27:17 diz: como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o outro. Quando você estuda com outros, suas perspectivas se ampliam, seus pontos cegos são iluminados, sua compreensão se aprofunda. Os primeiros cristãos em Atos 2:42 perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Eles não estudavam isoladamente. Eles compartilhavam, discutiam, aprendiam juntos. E esse modelo ainda é válido hoje. Participe de estudos bíblicos em grupo. Junte-se a outros que estão famintos pela palavra. Deixe que o corpo de Cristo funcione como foi projetado, com cada membro contribuindo para o crescimento de todos. Mas também tenha seus momentos individuais com Deus, porque há coisas que Ele quer falar especificamente a você. Revelações pessoais para a sua jornada específica. Jesus regularmente se retirava para lugares solitários para orar e estar com o Pai. Se o próprio Filho de Deus precisava desses momentos a sós, quanto mais nós. Encontre seu lugar secreto. Aquele momento do dia em que você se desconecta do mundo e se conecta com Deus através da sua palavra. Para alguns, é de manhã cedo, antes que a casa acorde. Para outros é à noite, quando tudo está silencioso. Não importa quando, importa que seja consistente, que seja protegido, que seja sagrado. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia diante da janela aberta, voltado para Jerusalém. Mesmo quando um decreto imperial proibiu a oração, ele continuou, porque aquele tempo com Deus era inegociável. Era mais importante que sua segurança, que sua posição, que sua própria vida. Agora preciso falar sobre um elemento absolutamente essencial que muitos negligenciam: o papel do Espírito Santo no estudo bíblico. Porque você pode ter todos os comentários bíblicos do mundo, todas as ferramentas de estudo, todas as traduções, mas se o Espírito Santo não ilumina sua compreensão, você permanece na escuridão. Jesus prometeu em João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Guiar a toda a verdade. Não apenas a algumas verdades, mas a toda a verdade. O Espírito Santo é seu professor divino, seu intérprete celestial, aquele que torna a palavra viva e poderosa em sua experiência. Paulo escreveu em 1 Coríntios 2:14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Você vê? Não é questão de inteligência humana. É questão de iluminação espiritual. Uma pessoa pode ter doutorado em teologia e não conhecer a Deus. Outra pode ser analfabeta e ter profunda intimidade com o Senhor, porque o Espírito Santo revela o que os olhos naturais não podem ver. Ele conecta passagens que parecem desconectadas. Ele aplica verdades antigas a situações contemporâneas. Ele traz convicção quando você está errado e consolação quando está sofrendo. Ele é quem transforma palavras em uma página em rema, em palavra viva que corta até a medula dos ossos. Antes de abrir sua Bíblia, ore. Convide o Espírito Santo para ser seu professor. Declare: Espírito Santo, tu inspiraste estas palavras, agora revela-me o que está escrito, abre meus olhos para ver maravilhas na tua lei, fala ao meu coração, transforma-me através desta palavra, e então espere, esteja quieto, permita que ele trabalhe. Há momentos em que você está lendo e de repente um versículo salta da página.
Você já leu aquele versículo centenas de vezes antes, mas hoje ele brilha diferente, pulsa com vida, fala diretamente à sua situação. Isso é o Espírito Santo trabalhando. Ele pega a palavra escrita e a torna rema, palavra específica para você naquele momento específico. E quando isso acontece, não ignore, pare, medite. Deixe que aquela verdade penetre fundo. Ore sobre ela. Pergunte a Deus o que Ele quer que você faça com aquela revelação. Porque quando Deus fala, sempre há um propósito, sempre há uma aplicação. Sempre há um convite à transformação ou à ação. Os discípulos de Emaús caminhavam com Jesus ressurreto sem reconhecê-lo. Mas quando ele lhes explicou as Escrituras, seus corações ardiam. E depois, quando ele partiu o pão e seus olhos foram abertos, eles disseram: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aquele ardor no coração, isso é a obra do Espírito Santo iluminando a palavra. Você já sentiu isso? Aquele calor no peito quando uma verdade bíblica de repente faz sentido completo? Aquela certeza inabalável que vem quando Deus fala através de sua palavra? Aquela paz que inunda sua alma quando você encontra a direção que estava buscando? Isso é o Espírito Santo tornando a palavra real para você. Mas aqui está algo crucial. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra escrita. Ele nunca vai revelar algo que vai contra o que está claramente estabelecido nas Escrituras. Se você acha que recebeu uma revelação que contradiz a Bíblia, não veio do Espírito Santo. Pode ser sua própria carne, pode ser uma voz enganadora, mas não é Deus. É por isso que você precisa conhecer a palavra. Quanto mais você estuda, mais você reconhece a voz verdadeira de Deus. Quanto mais você se familiariza com suas palavras, mais fácil fica discernir o que vem dele e o que não vem. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz. Como elas reconhecem sua voz? Pela familiaridade, pela constante proximidade. E essa familiaridade vem através do estudo consistente, vem através de anos de leitura, meditação, aplicação, vem através de testar tudo pela palavra, de comparar experiências com as Escrituras, de crescer em discernimento espiritual. Os bereanos não apenas ouviram Paulo pregar, eles examinaram diariamente as Escrituras para verificar se o que ele dizia era verdade. E Paulo, em vez de se ofender, elogiou essa atitude, porque ele sabia que a palavra de Deus é a autoridade final, não a eloquência de um pregador, não a popularidade de um ensinamento, mas a palavra inspirada de Deus. Hoje, vivemos em uma época perigosa. Há tantas vozes clamando por atenção, tantos ensinamentos diferentes, tanta confusão doutrinária. A única forma de você se proteger é conhecendo profundamente a palavra de Deus. Quando você conhece a verdade, reconhece a mentira instantaneamente. É como os especialistas que detectam dinheiro falso. Eles não estudam todas as falsificações possíveis. Eles estudam a nota verdadeira tão profundamente que qualquer coisa falsa salta aos olhos imediatamente. Assim deve ser com você e a palavra de Deus. Estude o verdadeiro tão intensamente que o falso se torna óbvio. E deixe-me compartilhar algo que talvez assuste alguns. Haverá momentos em que a palavra de Deus vai confrontá-lo profundamente. Vai expor seus pecados secretos. Vai revelar atitudes erradas que você tem justificado. Vai desafiar crenças que você mantém há anos. E nesses momentos você tem uma escolha: submeter-se à palavra ou tentar torcer a palavra para que se encaixe em seu estilo de vida. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, penetrando até dividir alma e espírito, juntas e medulas, julgando os pensamentos e intenções do coração. Esse cortar dói, esse julgar incomoda, mas é necessário.
É a cirurgia espiritual que remove o câncer do pecado, que corrige o que está torto, que alinha você com a vontade de Deus. Não resista a esse processo. Não endureça seu coração quando a palavra expõe algo em você que precisa mudar. Antes, como Davi, clame: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque o propósito final do estudo bíblico não é apenas conhecimento, é transformação. É conformação à imagem de Cristo. É santificação progressiva. Paulo diz em Efésios 5:26 que Cristo santifica a igreja, purificando-a pela lavagem da água mediante a palavra. A palavra lava, purifica, santifica. Cada vez que você estuda a Bíblia com um coração aberto, você está sendo lavado. As mentiras que o mundo plantou em você estão sendo removidas. Os valores distorcidos que você absorveu estão sendo corrigidos. A visão embaçada que você tinha de Deus está sendo clarificada. E pouco a pouco, dia após dia, estudo após estudo, você está sendo transformado de glória em glória na imagem daquele que o criou. Não espere que essa transformação aconteça da noite para o dia. Crescimento espiritual é um processo. É como uma árvore que cresce. Você não vê o crescimento diário, mas ao longo dos meses e anos, a transformação é inegável. Continue se alimentando da palavra. Continue bebendo dessa fonte de vida. Continue permitindo que o Espírito Santo trabalhe em você através das Escrituras. E lembre-se, você nunca estará maduro demais, nunca saberá demais, nunca crescerá além da necessidade da palavra de Deus. Pedro, no final de sua vida, depois de décadas caminhando com Cristo, ainda exorta os crentes a desejarem o puro leite espiritual. Paulo, o grande apóstolo, ainda instrui Timóteo a se dedicar às Escrituras. A palavra de Deus é alimento vitalício para sua alma. Agora vamos falar sobre algo prático. Como criar o hábito consistente de estudo bíblico. Porque uma coisa é entender a importância, outra é realmente fazer acontecer no dia a dia. E aqui está a verdade dura. Se você não fizer do estudo bíblico uma prioridade, outras coisas sempre tomarão seu lugar. Vivemos em uma cultura de distração constante. Notificações do celular, redes sociais, entretenimento infinito a um clique de distância. E todas essas coisas competem pela sua atenção, pelo seu tempo, pelo espaço mental que deveria ser dedicado a Deus. Se você não for intencional, a palavra de Deus ficará sempre em segundo plano. Jesus contou a parábola do semeador e um dos solos era aquele cheio de espinhos. A semente germinou, mas os espinhos a sufocaram. E Jesus explica: são as preocupações deste mundo, o engano das riquezas e os desejos por outras coisas que sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Você vê? Não são necessariamente coisas más, são apenas outras coisas que tomam o lugar da palavra. Quantas vezes você planejou estudar a Bíblia, mas acabou rolando o feed do Instagram por meia hora? Quantas vezes você disse que iria ler um capítulo, mas assistiu mais um episódio de série? Quantas vezes você se deitou com a intenção de meditar na palavra, mas sua mente ficou cheia de preocupações sobre o trabalho, sobre contas, sobre relacionamentos? A batalha pelo seu tempo de estudo bíblico é real. É uma guerra espiritual. O inimigo sabe que se você se alimentar consistentemente da palavra, você se tornará forte, inabalável, perigoso para o reino das trevas. Então ele fará de tudo para mantê-lo longe da Bíblia. Ele não precisa fazer você odiar a palavra, apenas precisa mantê-lo ocupado demais para lê-la. Mas aqui está a verdade. Você encontra tempo para o que é importante para você. Se algo é realmente prioridade, você arranja tempo. Você talvez diga que não tem tempo para estudar a Bíblia, mas passa horas nas redes sociais. Você diz que está muito cansado à noite, mas assiste televisão até tarde.
O problema não é falta de tempo, é falta de prioridade. Marcos 1,35 nos mostra o exemplo de Jesus. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus, o Filho de Deus, tinha uma agenda impossível. Multidões o seguiam, doentes esperavam por cura, discípulos precisavam de ensinamento, mas ele fazia do tempo com o Pai uma prioridade absoluta. Se Jesus precisava desse tempo, quanto mais você, então seja prático. Escolha um horário específico para seu estudo bíblico e proteja esse tempo como se fosse uma reunião com o presidente, porque é exatamente isso que é, um encontro com o Rei dos Reis. Talvez seja de manhã cedo, antes que o dia comece a fazer suas exigências. Talvez seja no horário do almoço, um momento de recarga espiritual no meio do dia. Talvez seja à noite, processando o dia com Deus através de sua palavra. Escolha também um lugar, um canto na sua casa onde você se senta com Deus. Não precisa ser elaborado, apenas precisa ser consistente. Quando você tem um lugar específico, seu corpo e sua mente começam a se preparar espiritualmente quando você vai até lá. É como o sino de Pavlov, mas para propósitos santos, e comece pequeno se necessário. Se você nunca leu a Bíblia consistentemente, não se comprometa com 2 horas por dia. Comece com 15 minutos, mas faça esses 15 minutos acontecerem todos os dias. Consistência importa mais que quantidade. É melhor 15 minutos diários do que 3 horas uma vez por semana. Provérbios 35 declara: toda a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é escudo para quem nele se refugia. Mas você só experimenta Deus como escudo quando se refugia nele através de sua palavra. E refugiar-se requer constância, requer voltar dia após dia, requer fazer da palavra seu abrigo habitual. Tenha um plano de leitura. Não apenas abra a Bíblia aleatoriamente esperando inspiração. Pode ser ler a Bíblia inteira em 1 ano. Pode ser estudar um livro bíblico por mês. Pode ser seguir um devocional que fornece leituras diárias. O importante é ter direção, ter estrutura, ter um caminho a seguir. E quando você perder um dia, porque vai acontecer, não desista. Não deixe que um dia perdido se torne uma semana perdida, um mês perdido. Comece de novo no dia seguinte. A perfeição não é o objetivo, a persistência é. Provérbios 24:16 diz: pois 7 vezes cairá o justo e se levantará. Continue se levantando, continue voltando à palavra. Use ferramentas que ajudem, aplicativos de Bíblia que enviam lembretes, planos de leitura integrados, versículos do dia, audiobooks da Bíblia para ouvir no trânsito, podcasts de ensino bíblico. A tecnologia pode ser uma distração, mas também pode ser uma ferramenta poderosa quando usada com propósito. Mas aqui está algo que muitos esquecem. Seu estudo bíblico não termina quando você fecha a Bíblia. A meditação continua. Enquanto você está trabalhando, dirigindo, fazendo tarefas domésticas, sua mente volta àquele versículo que tocou você, àquela verdade que o Espírito destacou, àquele princípio que você está tentando aplicar. Josué 1:8 instrui: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar dia e noite não significa ler a Bíblia 24 horas. Significa carregar a palavra com você, ruminar sobre ela, permitir que ela permeie cada área de sua vida. Quando você está enfrentando uma decisão difícil no trabalho, sua mente deve voar para aqueles princípios bíblicos sobre integridade que você estudou. Quando você está em um conflito de relacionamento, você deve lembrar daqueles versículos sobre perdão e amor que meditou. Quando você está ansioso,
Aquelas promessas sobre a fidelidade de Deus devem vir à superfície. Isso só acontece quando você internaliza a palavra, quando ela se torna parte do tecido do seu pensamento. E isso só acontece através do estudo consistente, da meditação contínua, da aplicação constante. Compartilhe o que você está aprendendo. Quando você conta a alguém sobre uma verdade que descobriu, ela se fixa mais profundamente em você. Quando você ensina o que aprendeu, você aprende duplamente. É o princípio da multiplicação espiritual. Quanto mais você dá, mais você recebe. Paulo instrui Timóteo em 2 Timóteo 2:2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Veja a multiplicação. Paulo ensina Timóteo. Timóteo ensina homens fiéis. Esses homens ensinam outros. A palavra se multiplica através do compartilhamento. Então, não guarde para você o que Deus está lhe ensinando. Compartilhe com sua família. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe em grupos de estudo bíblico. Quando você verbaliza uma verdade, quando você a explica para outra pessoa, você a compreende mais profundamente. E mantenha um diário espiritual. Anote as revelações que Deus lhe dá. Registre as promessas que Ele fala ao seu coração. Documente as orações respondidas, as lições aprendidas, os momentos em que a palavra cortou fundo, porque você vai esquecer. Todos nós esquecemos, mas quando você escreve, você cria um memorial de fidelidade que pode revisitar nos dias difíceis. Os israelitas eram constantemente instruídos a erguer memoriais, pilhas de pedras que lembravam as intervenções de Deus. Seu diário espiritual é seu memorial moderno. É onde você empilha as pedras de testemunho da fidelidade de Deus, revelada através de sua palavra. Nos dias de dúvida, quando você questiona se Deus realmente fala, volte e leia. Veja as evidências escritas de sua voz em sua jornada. Relembre os momentos em que a palavra foi lâmpada para seus pés e luz para seu caminho. Deixe que seu próprio testemunho fortaleça sua fé vacilante. Agora preciso falar sobre um aspecto profundo. Ouvir a voz de Deus através da palavra vai além de receber informação. É entrar em um relacionamento vivo com o Deus vivo. A Bíblia não é apenas um manual de instruções. É uma carta de amor escrita por um pai que anseia se comunicar com seus filhos. Quando você abre a Bíblia, não está apenas acessando conhecimento religioso. Você está entrando na presença do próprio Deus. Ele está ali, esperando falar com você, ansioso para revelar seu coração, seus propósitos, seu amor por você. Cada página é um convite à intimidade, uma oportunidade de conhecê-lo mais profundamente. Jeremias 9, 23, 24 declara: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Conhecê-lo. Essa é a glória suprema, o tesouro incomparável. E você conhece Deus através de sua palavra. Cada nome revelado mostra uma faceta de seu caráter. Cada história demonstra seus caminhos. Cada promessa revela seu coração. Cada mandamento expressa seus valores. A Bíblia inteira é a autorrevelação de Deus, Deus se desnudando para que você possa conhecê-lo intimamente. Quando você lê sobre Deus provendo um cordeiro para Abraão no Monte Moriá, você conhece Jeová Jiré, o Deus que provê. Quando você lê sobre ele curando Naamã, você conhece Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando você lê sobre ele guiando Israel pelo deserto, você conhece Jeová Roi, o Senhor meu pastor. Cada revelação aprofunda seu conhecimento dele, mas conhecimento intelectual não é suficiente. Tiago 2,19 diz: Você crê que existe um só Deus?
Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios têm conhecimento teológico correto, mas não têm relacionamento. Você pode conhecer fatos sobre Deus e ainda estar distante dele. O que Deus busca é intimidade, não apenas informação. Pense em como você conhece alguém profundamente. Não é através de ler uma biografia, mas através de conversas, de tempo juntos, de experiências compartilhadas. Assim é com Deus. Você o conhece através do diálogo constante que acontece quando você lê sua palavra e responde em oração, quando ele fala e você obedece, quando ele revela e você adora. Cada vez que você estuda a Bíblia com um coração aberto, você está tendo uma conversa com Deus. Ele fala através das palavras na página e você responde através de suas orações, suas decisões, suas ações. É um diálogo vivo, um relacionamento dinâmico, uma dança espiritual entre Criador e criatura. E nessa dança, você aprende a reconhecer a voz dele. Jesus disse: "Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Como suas ovelhas reconhecem sua voz? Pela constante proximidade. Um pastor passa dia e noite com suas ovelhas. Elas conhecem o som de sua voz porque o ouvem constantemente. Assim deve ser com você e Deus. Quanto mais tempo você passa na palavra, mais familiar você se torna com sua voz, com seu tom, com seu caráter. Você começa a discernir o que é dele e o que não é. Quando alguém lhe diz algo sobre Deus que contradiz o que você conhece através de sua palavra, você reconhece instantaneamente a dissonância. Mas aqui está algo crucial. Ouvir a voz de Deus através da palavra requer silêncio interior. Você não pode ouvir um sussurro em meio a um barulho ensurdecedor. E vivemos em um mundo de ruído constante, não apenas ruído externo, mas ruído mental, emocional, espiritual. Elias aprendeu isso no Monte Horebe. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava na voz mansa e delicada, no sussurro suave. E para ouvir esse sussurro, Elias teve que estar quieto, atento, sintonizado. Salmo 46:10 ordena: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Aquietar-se. Cessar a atividade frenética, silenciar os pensamentos caóticos, acalmar a alma ansiosa. Só então você pode realmente ouvir, realmente conhecer, realmente experimentar Deus através de sua palavra. Isso significa que às vezes você precisa ler devagar, muito devagar. Um versículo pode levar 5 minutos. Você lê, pausa, pondera, permite que as palavras penetrem. Você mastiga cada frase, rumina cada conceito, absorve cada verdade. Não é uma corrida para completar capítulos, é uma jornada para encontrar Deus. Houve momentos em minha própria jornada em que passei dias meditando em um único versículo. As palavras reverberavam em minha mente constantemente, durante o trabalho, durante as refeições, antes de dormir. Aquela verdade estava sempre presente, sendo processada em camadas cada vez mais profundas. E quanto mais você medita, mais significado emerge. É como um diamante com múltiplas facetas. Cada vez que você o vira, a luz reflete de forma diferente, revelando uma nova dimensão de beleza. Assim é com a palavra de Deus. Você pode estudar o mesmo texto repetidamente e sempre descobrir algo novo. Os pais da igreja primitiva praticavam o que chamavam de lectio divina, leitura divina. Era um processo de ler, meditar, orar e contemplar. Você lê a passagem lentamente, medita sobre o que ressoa com você, ora em resposta ao que Deus está falando. Contempla em silêncio, permitindo que a verdade transforme você. E então você faz isso de novo, e de novo, permitindo que a palavra penetre em camadas cada vez mais profundas.
Esse tipo de estudo não é eficiente no sentido moderno. Você não cobre muito território, mas você vai incrivelmente fundo, e profundidade é o que transforma, não amplitude. É melhor conhecer profundamente 5 versículos do que superficialmente 5 capítulos. Jesus gastou 40 dias no deserto, jejuando e sendo tentado. Durante esse tempo, ele refletiu sobre as Escrituras tão profundamente que, quando o diabo veio com suas tentações, Jesus respondeu instantaneamente com a palavra apropriada: está escrito. Ele declarou 3 vezes. A palavra estava tão profundamente arraigada nele que fluía naturalmente em momentos de crise. Isso é o que acontece quando você medita profundamente na palavra. Ela se torna parte de você. Não é algo que você tem que forçar a memória para lembrar. É algo que emerge naturalmente, porque está tecido no tecido do seu ser. E quando a palavra está tão profundamente arraigada, ela começa a falar em momentos inesperados. Você está enfrentando uma situação difícil e de repente um versículo vem à mente, exatamente a promessa que você precisa, exatamente a direção que estava buscando. Isso é o Espírito Santo trazendo à memória o que você depositou através do estudo e meditação. Jesus prometeu isso em João 14:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito traz a memória, mas ele só pode trazer o que já está lá. Se você não depositou a palavra através do estudo, não há nada para ele trazer a lembrança. É como um banco. Você só pode sacar o que depositou. Se você nunca deposita tempo na palavra, quando vem a crise e você precisa de uma palavra de Deus, a conta está vazia. Mas quando você tem depositado fielmente, quando tem estudado consistentemente, quando tem meditado profundamente, há um tesouro acumulado que o Espírito pode acessar exatamente quando você precisa. Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardar no coração é depositar no banco espiritual. É armazenar tesouros que serão invaluáveis nos momentos de tentação, de dúvida, de medo. E quanto mais você guarda, mais você tem disponível. Quanto mais você estuda, mais o Espírito tem para trabalhar em você. Quanto mais você medita, mais profundamente a transformação acontece. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta e cresce exponencialmente. Chegamos ao momento de fechar esta mensagem, mas não sem antes falar sobre o propósito final de tudo isso. Porque estudar a Bíblia e ouvir a voz de Deus não é um fim em si mesmo. É o meio através do qual você é transformado, capacitado e comissionado para cumprir o propósito divino para a sua vida. Deus não fala apenas para informá-lo. Ele fala para transformá-lo. Ele não revela verdades apenas para aumentar seu conhecimento teológico. Ele revela verdades para moldá-lo à imagem de Cristo, para equipá-lo para a obra que ele preparou de antemão para você fazer. Efésios 2:10 declara: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você foi criado com propósito. Há obras específicas que Deus preparou para você. E a forma como você descobre essas obras, a forma como é equipado para realizá-las, é através da palavra de Deus. Quando Paulo escreveu a Timóteo dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, ele concluiu com o propósito: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra não apenas informa, ela habilita. Ela não apenas ensina, ela equipa. Ela não apenas revela, ela capacita. Cada verdade que você aprende na palavra é uma ferramenta sendo colocada em sua caixa de ferramentas espiritual. Cada princípio que você domina é uma habilidade sendo desenvolvida para o serviço do reino.
Cada promessa que você internaliza é uma fonte de força para os desafios que virão. E os desafios virão. Jesus foi claro: no mundo vocês terão aflições, mas ele também foi claro: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E você acessa essa vitória, você experimenta essa superação através da palavra que habita ricamente em você. Quando Davi enfrentou Golias, ele não foi armado com a armadura de Saul. Ele foi armado com a lembrança de como Deus o havia livrado do leão e do urso. Sua história com Deus, suas experiências da fidelidade divina eram sua verdadeira armadura. E essas experiências estavam enraizadas no conhecimento de quem Deus era, conhecimento que vinha da palavra. Sua vida hoje está preparando você para as batalhas de amanhã. As verdades que você está aprendendo agora serão as armas que você empunhará nas guerras futuras. O conhecimento de Deus que você está adquirindo hoje será a rocha sobre a qual você ficará firme quando as tempestades vierem. Então, não desperdice esse tempo. Não trate o estudo bíblico como um hobby opcional, como algo que você faz quando tem tempo sobrando. Trate-o como o treinamento essencial que é. Você é um soldado no exército de Deus e a palavra é tanto sua arma quanto seu manual de guerra. 2 Coríntios 10, 4, 5 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como você destrói fortalezas mentais? Como você leva cativo pensamentos rebeldes? Através da verdade da palavra de Deus. Cada mentira que o inimigo plantou em sua mente é desmantelada pela verdade das Escrituras. Cada fortaleza de medo, de dúvida, de vergonha é demolida pelo poder da palavra viva. Mas isso não acontece passivamente. Você precisa estar ativo, intencional, agressivo até, em aplicar a palavra contra as mentiras. Quando o inimigo sussurra que você é inútil, você declara Efésios 2:10. Sou criação de Deus, preparado para boas obras. Quando ele diz que você está sozinho, você proclama Hebreus 13:5. Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso é guerra espiritual. E sua arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas uma espada precisa ser afiada, precisa ser manejada com habilidade, precisa estar sempre à mão. E você afia sua espada através do estudo consistente, desenvolve habilidade através da prática regular, mantém-na à mão através da meditação constante. Hoje, neste exato momento, você está em um ponto de decisão. Você pode continuar vivendo com uma dieta espiritual deficiente, alimentando-se de migalhas ocasionais da palavra quando a vida fica difícil demais. Ou você pode fazer um compromisso radical de se tornar um estudante sério das Escrituras, alguém que busca conhecer a Deus profundamente através de sua palavra. A escolha determinará o curso de sua vida espiritual. Determinará sua força nas tempestades, sua sabedoria nas decisões, sua eficácia no reino. Determinará se você será como aquela árvore plantada junto às correntes de água, que dá fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha, ou como a palha que o vento leva. E deixe-me dizer isto com toda clareza: Deus está esperando falar com você. Ele não está distante, não está em silêncio. Ele tem palavras de vida para você, direção para a sua jornada, revelação de seus propósitos. Mas Ele fala através de sua palavra. Se você quer ouvir sua voz, precisa abrir a Bíblia. Se você quer conhecê-lo, precisa estudar suas palavras. Se você quer ser transformado, precisa se submeter à verdade das Escrituras. Isaías 55, 10, 11 promete: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra e fazê-la brotar e florescer,
Para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus nunca volta vazia. Sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Mas você precisa recebê-la, precisa plantá-la em solo bom, precisa regá-la com meditação e obediência. Então, inevitavelmente, ela produzirá fruto. Hoje se quebra toda barreira entre você e a palavra de Deus. Toda preguiça espiritual, toda distração, toda desculpa cai por terra. Hoje nasce em você uma fome insaciável pela palavra viva. Hoje você se compromete a ser um estudante diligente das Escrituras, não por obrigação religiosa, mas por desejo ardente de conhecer ao Deus que o amou primeiro. E enquanto você se compromete, Deus se compromete com você. Filipenses 1:6 assegura: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não vai desistir de você. Ele vai continuar trabalhando, moldando, transformando através de sua palavra, até que você seja conforme a imagem de seu Filho. Então vá, abra sua Bíblia, entre na presença de Deus, ouça sua voz, deixe que sua palavra penetre fundo em sua alma, permita que o Espírito Santo seja seu professor, comprometa-se com o estudo consistente, a meditação profunda, a obediência radical. E quando você fizer isso, sua vida nunca mais será a mesma. Você descobrirá propósito onde havia confusão, encontrará força onde havia fraqueza, experimentará transformação onde havia estagnação. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando você a toma seriamente, ela toma você seriamente, moldando-o até que você reflita a glória daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Esta é a promessa. Este é o convite. Este é o caminho. Agora vá e caminhe nele. Em nome de Jesus, amém.